Senhor presidente, nobres vereadores, população aqui presente, população que nos assiste, que nos ouve, nosso muito boa tarde. Senhor presidente, eu gostaria aqui de iniciar a nossa fala agradecendo e parabenizando a todos aqueles atletas, organizadores, funcionários, servidores, né, que participaram, né, dos Jogos Abertos em São Carlos. Então, fica aqui registrado os nossos parabéns a todos aqueles. Senhor presidente, eu também gostaria de aproveitar a oportunidade e aqui fazer um agradecimento ao nosso secretário de Obras, o Ricardo Olivato, que na última sexta-feira, atendendo a um pedido de moradores, né, de pessoas proprietárias de chácara na região lá do Parque Viaduto, ele, juntamente com um empreiteiro que está fazendo, né, um empreendimento ali na região, atendeu o pedido daqueles proprietários de chácara, dos moradores, e houve por bem abrir uma passagem que já era de praxe, para que, né, esses proprietários de chácaras e moradores pudessem utilizar ali no Parque Viaduto. Então, muito obrigado ao secretário pela atenção desprendida em favor dessa classe e desse pessoal que mora ali na redondeza. Senhor presidente, um outro assunto que eu gostaria de dizer, nós já tivemos aqui a oportunidade de tratar um pouco desse assunto. O vereador Marcos, juntamente com o presidente, já esteve em algumas ações relacionada ao frigorífico Mondelli. Né, nós sabemos que o frigorífico está em recuperação, algumas medidas estão sendo tomadas, e isso já por quase 5 anos, salvo engano. Então, isso tem sido um assunto recorrente e que vem sendo tratado. Pois bem, a cidade, em determinado momento, recebeu um administrador, o francês, o Charles, e a cidade agradece por isso, porque pegou o frigorífico numa dificuldade tremenda, com os funcionários sem saber o norte e o destino a que ia aquela empresa, e o administrador deu norte, deu rumo, o francês conseguiu colocar, né, a empresa nos trilhos, pelo menos ao que a gente percebe da movimentação que existia dos próprios funcionários, antes dele assumir e depois. E mais, nós temos ciência de que o próprio administrador, para não deixar a casa ou a peteca cair, fazia aportes diários com seus próprios recursos na empresa. Obtive até informações extraoficiais de que ele chegou a colocar, durante alguns dias, 2 milhões por dia do próprio bolso para pagar salário de funcionário, para não deixar os funcionários sem salário, e isso ele fez por vários dias seguidos, até colocar isso no eixo. E eu estou dizendo isso por quê, senhor presidente? Porque existe um leilão programado e agendado, salvo engano, para o dia 11 de dezembro. Então, dia 11 de dezembro, né, existe uma luta judicial, dia 11 de dezembro deve ocorrer o leilão. E nós esperamos que esse leilão seja frutífero, que de fato a gente consiga algum comprador para manutenção
para a manutenção dos empregos que ali existem, para o trabalho e movimentação desse frigorífico que sempre foi de extrema importância para a nossa cidade, para as famílias que dele dependem e para toda a região. Imagina a quantidade de fornecedores que visitam Bauru, né, daqueles que vêm buscar carga, transporte, etc. É uma movimentação financeira muito importante para a nossa região. Porém, nós recebemos aqui notícia, senhor presidente, de que no último mês, aliás, durante esse mês, o antigo administrador, que era o francês o Charles, foi substituído por uma decisão judicial. Ótimo, foi uma decisão judicial. Porém, há 30 dias de um leilão, substitui-se o administrador. Nós buscamos informações e tivemos informações de que a empresa, durante esse período em que teve o administrador à frente, possui 10 milhões em caixa, 50 milhões de recebíveis, 14 milhões de produtos em estoques, a maioria dos fornecedores sendo pagos à vista. Então, o que eu quero aqui registrar? Por que o atual administrador fazer a demissão de cerca de, são 25 ou 30 pessoas, são 25 ou 30 famílias que são demitidos às vésperas do leilão? Por que isso? É isso que eu não entendo do atual administrador. Por que deixar essas famílias desguarnecidas às vésperas de um leilão? Que nós torcemos para que, de fato, haja um comprador, ou seja, um negócio que está em recuperação judicial, mas, de certo modo, equilibrado e com caixa para pagar o salário dessas famílias. Por que demitir 30 famílias, 30 pais de famílias, às vésperas de um leilão, gerando, assim, despesas com rescisão contratual, né, dessas pessoas que certamente deve ter um tempo razoável de empresa e etc. Tudo isso onera a empresa. E quando você mexe no caixa da empresa, né, no ativo circulante da empresa, você deprecia ela. Por quê? Vai fazer 30 rescisão. Sabe qual que é o investimento de 30 rescisão? Nós trabalhamos no ramo privado, nós sabemos quanto custa 30 rescisões de imediato. E isso impacta e influencia no ativo circulante. Então, não dá para entender, né, o que ocorre nesse tipo de estratégia. Até porque a empresa compradora um eventual comprador do frigorífico poderia muito bem aproveitar essas pessoas, poderia trazer novos investimentos para o frigorífico, ter a necessidade de contratar mais pessoas. E por que demitir 30 pessoas às vésperas de um leilão? Senhor presidente, confesso, até mesmo vindo do segmento privado, administrando alguns negócios, não consigo entender qual estratégia está sendo adotada às vésperas de um leilão. E repito, que nós aqui torcemos para que venha investidores e comprem essa empresa, para que dê seguimento em todo o trabalho que foi realizado pela família Mondelli durante muitos anos e agora, né, recentemente, através da recuperação judicial. Então, senhor presidente, eu gostaria aqui de consignar, né, o meu inconformismo com tal procedimento tomado em relação a essas famílias que tiveram, né, suas partes, seus entes, perdendo o emprego neste último mês. É só, senhor presidente.